Olá, eu sou o Tiago e hoje vamos lá meter mãos à obra. Queria só deixar duas recomendações antes de passar ao vídeo. Uma é que não saltem vídeos porque, mesmo que já saibam sobre um tema, podem perder algum pormenor que eu vou aqui falando, que não dá para separar porque as coisas dependem umas das outras. Então convidava-vos a não perderem os vídeos e eu vou deixando assim algum espaço entre eles para terem tempo de ir acompanhando toda esta montagem, se bem que ainda estamos na parte da escolha. E a segunda sugestão, que está um pouco relacionada com a primeira, é para não se assustarem com o tamanho dos vídeos. Em algum tema mais complexo eu posso falar durante um pouco mais tempo, que é para explicar e esmiuçar bem as coisas e explicar-vos de uma forma simples para quem não está tão à vontade neste tema. Então eu prefiro ir explicando as coisas devagar e de forma que se entenda para todos entenderem. Pronto, então indo direto ao assunto da caixa. Para a escolher há vários aspectos a terem atenção. Em primeiro lugar, o tamanho. Como eu já vos tinha dito, é importante definir para que é que queremos o computador. Se for para a sala, então vamos querer um computador pequeno, assim do tamanho de uma Xbox, ou se calhar mais pequeno, para ter lá atrás da televisão, ou no armário, ou no móvel, o que for, e portanto não pode ser uma coisa muito grande. E isso vai condicionar o tamanho da placa gráfica que lá vai estar dentro, e é isso que têm que terem atenção na altura de escolher uma caixa. Isto é muito simples, não quero que fiquem assustados com este projeto, porque basta ler e ficam logo a perceber. A caixa diz lá quais são os tamanhos da motherboard que ela suporta e quando forem comprar uma também está lá muito específico qual é o tamanho dela e o formato dela. Portanto, na altura de escolherem a caixa vão depois ter muita facilidade em saber o que é compatível com o quê. Basta mesmo estar atento e ler, e é isso que eu vos quero chamar a atenção e dizer exatamente que pormenor é que têm que terem atenção. E eu optei exatamente por esta caixa grande porque para não ficar limitado, pois independentemente do tamanho, se vier uma motherboard grande ou pequena, eu posso escolher e pôr qualquer uma das duas. A desvantagem é que, obviamente, isto é uma caixa maior, não é tão prática, mas no meu caso, como vai estar arrumada dentro do armário, então pode ser uma caixa grande e eu prefiro isso. Importa também lembrar que se for para levarem para fora de casa, por exemplo, para a casa de um amigo, então se calhar uma caixa que tenha uma facilidade para transportar é melhor. Existem algumas, por exemplo, da Cooler Master, que tem uma pega em cima e são mais fáceis de transportar, e já começam a ver que há aqui vários aspectos a terem atenção, dependendo exatamente daquilo que vai ser o propósito da caixa ou do computador no geral. Pois lá dentro também tem que haver espaço para a placa gráfica grande, esta aqui vai dar para isso de certeza. Tem que também ter um espaço atrás para organizar os cabos, que vai ser importante no capítulo do ar e da refrigeração, em que é importante o ar passar com facilidade. Aqui tem as braçadeiras para agarrar os cabos e, portanto, para o ar circular mesmo perfeitamente. Gostei muito deste pormenor, trazer desde já as braçadeiras na caixa. E esta em concreto tem imenso espaço para armazenamento, tem mesmo muitas drives, ou baías, como se diz em português, e eu tirei então duas das secções que já tinham. E não se esqueçam de ler o manual de instruções para evitar coisas deste género. Eu não tirei estas grelhas só porque sim, é porque ele na verdade tem 3 opções de montar discos SSD e são essas opções que eu vou usar para me poder ter livrado disto. Uma é na base da caixa, a outra na traseira, ou seja, na altura, na zona onde vão estar os cabos, é na parte de trás da motherboard. Eu vou lá também colocar um disco. E a outra opção é na grelha de cima, onde não tem ventoinha, mas que dá para pôr lá um leitor de CDs, aquela que eu não consegui tirar. Aí também dá para colocar um disco. Portanto, eu posso escolher um dos 3 sítios, sem impedir então a circulação do ar. Eu gostei mesmo muito disso, porque permitiu-me tirar estas grelhas que estavam lá ao meio e que, como vocês veem, iam impedir imenso a circulação do ar. E portanto fiquei muito contente. Aliás, eu escolhi esta caixa exatamente porque permitia tirar este conjunto todo. Estão a ver que esta parede não ia deixar que o ar circulasse de forma perfeita e ia arruinar um bocado o plano que eu tenho aqui na mente. E o ideal até era ter memórias M2, que eu depois vou falar na altura do armazenamento,
que essas colocam-se na motherboard e evitam ter 2 cabos a passar, e eu estou mesmo muito inclinado para essa opção, para ter o mínimo de cabos possíveis, e a fonte de alimentação vai ter muita culpa nisto, vai ter um grande peso, e já vão ver no vídeo que vou fazer explicar o que é que devem ter em atenção. Portanto, como estão a ver, não é simplesmente pegar numa caixa qualquer e meter para lá as coisas, porque isso depois vai influenciar tudo. Obviamente, se não querem gastar muito dinheiro e não estão preocupados com o ruído, bom, então qualquer coisa serve. Mas se quiserem levar as coisas um bocadinho mais a sério e pensarem onde é que vão colocar e como é que as coisas vão funcionar, é muito importante ter estes pormenores em atenção, exatamente para depois mais tarde não ter uma caixa que não vai ser compatível com algum componente que querem lá pôr. Pronto, e de facto a vantagem de poder tirar estas caixinhas ou estas grelhas vai ajudar depois o ar a circular, e isso é algo que eu vou referir em mais detalhe no vídeo sobre a refrigeração. Aliás, como eu vos disse, todo este projeto, isto vai ser uma novidade para mim, é algo que eu tinha na minha cabeça, mas que ainda não pus em prática, ou seja, eu ainda não sei se isto resulta, mas acredito mesmo que sim, e por isso vou fazer esta caminhada convosco. E a parte da refrigeração vai ser muito importante, porque eu não quero ouvir ruído nenhum e por isso vai ter que ter um mínimo de ventoinhas e o ar vai ter que circular muito bem na direção que eu quiser. Só fazer um pequeno parênteses, é que gostei do pormenor da Cooler Master ter estes encaixezinhos onde vai caber depois, pode ser um disco SSD de 2,5 polegadas, então aqui pode estar um disco SSD, se nós ativarmos aqui estas pecinhas, depois podemos recolher e pôr um disco de 2,5 polegadas normal, e mais engraçado é que isto pode abrir e ficar então para 3,5 polegadas, para os discos rígidos grandes que nós conhecemos. Por isso é mesmo muito versátil e dá para imensas opções de acordo com aquilo que vocês procuram e precisam num computador. E para quem ainda quer usar leitores de CDs, esta também suporta, embora eu não vá colocar. Por acaso nunca mais se extinguem os leitores de CDs, é uma coisa que eu não entendo. Voltando então a esta questão do arrefecimento, é muito importante ter saídas e entradas de ar bem definidas, e esta caixa nesse aspecto é extraordinária, porque tem uma grelha à frente e tem lá, dá para pôr 2 ventoinhas, dá também para pôr um radiador para quem quiser pôr arrefecimento líquido, podem ter radiador à frente, em cima e atrás. E neste aspecto da refrigeração, esta caixa é mesmo muito completa, porque traz exatamente essas 3 ventoinhas super silenciosas e permite colocar ventoinhas à frente, atrás, em cima, por baixo, de vários tamanhos, até dá para pôr de lado, e portanto é muito completa, e eu gosto dessa versatilidade. Embora eu já tenha definido aquilo que eu quero ter, é bom ter estas várias opções. Portanto, há imensas opções, cada um pode definir. Eu, por acaso, a secção de cima não vou querer usar, vou querer o ar a circular na horizontal e vai seguir mais ou menos uma trajetória direita, e portanto vou tapar a de cima, que me vai depois permitir colocar outras coisas por cima da caixa e também isolar um pouco o ruído. Portanto, as saídas e entradas de ar vão estar muito controladas e quero ter o mínimo possível exatamente para não só ouvir o ruído. Já que este computador tem nas tampas de lado, esta caixa tem nas tampas de lado um material para absorver o ruído, isso vai ser muito importante, e também a porta da frente também tem esse material que absorve o ruído, que vai ser mesmo muito importante para esta parte do silêncio. Depois, mais à frente, vamos falar da pressão negativa e da pressão positiva dentro da caixa, e isso vai influenciar muito a forma de arrefecer o computador. E um outro pormenor interessante são os filtros, porque o ar que entra vem sempre com pó, e o pó é muito prejudicial não só aos componentes, mas principalmente às ventoinhas que arrefecem, e nesse caso as ventoinhas vão ficar com pior desempenho e mais ruidosas. Portanto, o pó não deve entrar de forma nenhuma nesta caixa, e ela tem vários filtros e eu espero que os filtros consigam evitar isso. E depois os filtros também são possíveis de limpar, portanto dá para tirar alguns filtros e limpá-los, isso vai ser muito importante. Portanto, como já estão a ver, há aqui vários pormenores a terem atenção na altura de escolher uma caixa, não é assim tão simples. Depois eu escolhi uma assim com um aspecto mais sóbrio. No entanto, se calhar alguns de vocês vão optar por uma que tenha uma janela de acrílico e que dê para ver lá para dentro, e quem sabe colocar umas fitas de LED e umas luzes e tudo mais. Se bem que lá está, eu queria mesmo era o silêncio, portanto fui direto a essa categoria e depois escolhi uma assim sóbria, que acho que esta aqui é elegante, e como também não vou andar a transportá-la e não quero nada de acrílico, na zona do acrílico de lado eu quero uma esponja ou aquele material que absorve ruído, porque eu não quero mesmo ouvir nada. Portanto, eu não vou ter isso. Já sabem, se optarem por uma janela de acrílico,
vão cortar um pouco na parte de absorver o ruído. E está imensas caixas, vocês se procurarem, primeiro pensem naquilo que querem, ou então procurem só e vejam se há alguma buscativa em termos de design, e depois vejam estes pormenores, se tem tudo aquilo que vocês procuram e precisam numa caixa para caber todos os componentes. Isso vai ser muito importante. O próprio refrigerador a ar, às vezes eu vou ter a líquido, mas quem usar a ar vai reparar que vai ter um dissipador muito grande e pode acontecer o caso de não caber. Aí, mais uma vez, nada disto, eu não quero que nada disto vos assuste, porque isto está tudo detalhado em cada componente. Basta verem com atenção, mas primeiro decidirem o que é que querem e depois ligarem a estes pormenores. Finalmente, um aspecto também muito importante são as ligações. Neste caso, esta tem 4 ligações USB bem colocadas do meu ponto de vista e estão espaçadas entre si. E tem também um leitor de cartões de memória que me vai dar muito jeito para tirar o cartão da câmara e ligar diretamente ao computador. Isso vai ser mesmo muito prático. E tem os botões de ligar e de reset também numa boa posição, e o LED também é pequenino. E portanto esses pormenores todos pesaram na decisão de escolher esta caixa para esta build, ou para esta construção, para este computador. Aspectos menos positivos. Bom, é a tal grelha de cima que eu gostava de tirar porque não vou usá-la para pôr discos nem nada. E o outro aspecto são os filtros de ar, que eu não sei se cumprem bem a função porque pareceram grandes, mas não quero estar aqui a tirar conclusões precipitadas. E basicamente foram estes os aspectos menos positivos que eu encontrei nesta caixa, porque mesmo as próprias ventoinhas que vêm de origem são super silenciosas e acho que vão conseguir um grande resultado. Então estou muito entusiasmado por meter lá o meu computador dentro e começar a funcionar e a fazer os testes e tudo mais. Eu vou fazer vários testes para vos ajudar também a decidirem que sistema de refrigeração é que vocês podem colocar no vosso computador, se líquido, se ar, quais são as vantagens de um e vantagens do outro. Portanto, eu quero atacar todos esses pormenores num vídeo dedicado, mas só para vos dar uma ideia do que é que devem ter em atenção numa caixa. Pensarem nos prós e nos contras. Ou seja, se valorizam o silêncio, então será melhor optar por uma caixa com isolador de ruído, com material absorvente, mas se isso não for assim tão importante, podem optar por uma caixa dita normal, mas que tenha entradas de ar à frente, por exemplo uma grelha ou o que for, que é para assim o ar entrar mais e sair com facilidade atrás. Esse seria o ideal. Neste caso não é aquilo que eu escolhi exatamente por causa do silêncio, então tenho uma grande barreira daquele material protetor do ruído, mas se não precisarem disso, então sim, vale muito mais a pena optar por um que seja aberto à frente. Aberto à frente, para conseguir passar melhor o ar e arrefecer melhor o computador. Para gaming e para quem quer tirar o máximo e overclock e etc, isso é muito útil. Se bem que esta que eu tenho não é péssima porque tem as entradas de ar de lado, no entanto não é o ideal. Mas queria desde já deixar-vos esses aspectos para tipo luzinhas para vocês pensarem antes de comprar um computador, verem se tem filtro, se não tem, se é para transportar ou não. Portanto, pensarem nesses aspectos todos. E pronto, não me quero alongar mais. Este foi o vídeo da caixa. Brevemente vou-vos trazer mais um componente. Acho que hoje consegui cobrir tudo. Falei-vos desta caixa que estou muito entusiasmado com ela, que acho que é fantástica e cobre tudo aquilo que eu queria. Mas se tiverem alguma dúvida, digam-me nos comentários. E pronto, fiquem atentos ao próximo vídeo. Digam-me nos comentários qual é o tipo de caixa que vocês procuram, que gostavam de ter e porquê. Tenho mesmo curiosidade se há alguns de vocês assim gamers que gostam daquelas caixas assim mais complexas e com cores e com coisas malucas. Gostava mesmo de saber qual é que é a vossa favorita. E pronto, já sabem, like se gostaram deste vídeo, dislike se não gostaram e subscrevam para não perderem os próximos vídeos desta série. E por hoje é tudo, obrigado e até ao próximo vídeo.